Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Identidade Brasil. Hoje o tema será cinema. Cinema brasileiro, cinema internacional, e trouxemos um especialista de primeira ordem, Afonso Beato. Ele é um conhecido fotógrafo de muitos filmes consagrados e é dirigente da Associação Brasileira de Cinematografia. Afonso, obrigado pela sua presença aqui entre nós. O que tem a ver exatamente essa associação? O que ela visa? Quais são os seus objetivos? Nós no Brasil, associamos cinematografia com todo o fluxo artístico e tecnológico de fazer um filme. Então, nós somos diretores de fotografia, editores, engenheiros de som, finalizadores, todo o fluxo. Faz tudo. Faz tudo. Todos nós estamos integrados. Ao contrário das associações estrangeiras, a ASC, por exemplo, American Society of Cinematographers, que são associações só de guild, só de uma função só. No Brasil, nós aproveitamos a irmandade que existe entre nós e associando todos os colegas. Usamos o termo cinematografia em vez de cinematographers, né, em inglês. Então, essa associação é nacional. É um nome antigo, né? Usavam cinematógrafo. Quando começou o cinema, exatamente, não é? Tinha essa expressão. Depois ela caiu em desuso. Caiu em desuso porque o termo cinegrafista aqui foi vinculado até uma coisa pejorativa. Ao homem que filma. Que filma. Então, nossos colegas são conhecidos, eu inclusive, diretores de fotografia. Então, a ABC tem hoje 20 anos, é uma associação que permanece voltada à educação, à informação, à inovação. Nós trazemos todos os anos, nós fazemos uma feira em São Paulo que trazemos cineastas internacionais, principalmente dessa área da cinematografia. Vocês promovem muitos cursos, né? Sim. Agora, inclusive, nós estamos inaugurando a nossa escola aqui no Rio de Janeiro, chama ABC Curso de Cinema. Vai ser aonde? Em Laranjeiras, num lugar sensacional. É uma honra estar lá. Casas Casadas. Nas famosas Casas Casadas. Em Laranjeiras. É um patrimônio histórico. É um patrimônio histórico e ali tem a Rio Filme. A Rio Filme é que detém o espaço lá. E nós nos associamos com eles num contrato de cooperação cultural e nós estamos muito bem instalados, um equipamento muito moderno e vamos começar agora, em março já desse ano. Que cursos você promete fazer ali? Na ABC Curso de Cinema, nós alargamos ainda mais o espectro. Nós colocamos roteiro, direção, atuação, não é? Novas mídias, tudo que se refere a efeitos visuais e, inclusive, uma coisa muito importante, a preservação de originais. Uma coisa que nós precisamos tomar consciência no Brasil da preservação da nossa obra. Nós perdemos muita coisa nessa longa caminhada, não é? Perdemos no incêndio da Cinemateca, do Museu de Arte Moderna, uns anos atrás. Foi muito afetado. E existe uma coisa, professor, muito séria, que é um incêndio químico, porque os materiais fotoquímicos eles são de natureza de química orgânica. Então, eles vão se autodegradando se eles não forem conservados em condições próprias, entende? Baixa temperatura, falta de umidade. Então, isso é uma luta nossa constante. Mas a escola tem a ver com isso. Nós temos uma associação com as cinematecas através da ABC. A ABC em São Paulo está na Cinemateca Brasileira e aqui nós temos uma relação forte com a Cinemateca do MAM e temos consciência disso e queremos ensinar isso a todos, né? Eu conheci muito bem a Cinemateca do MAM. A Maria Eugênia, que dirige o nosso programa, também conheceu, porque nós fizemos
bons tempos, quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia da Guanabara, na época. Isso, no estado da Guanabara. Isso, nós fizemos alguns cursos lá e todos, graças a Deus, muito bem sucedidos, né? E é bom que você esteja preocupado com isso. E dinheiro para isso tudo tem? Olha, nós temos uma relação com o governo federal, nós conseguimos, fomos selecionados e aprovados no edital, no fundo setorial. Não é um dinheiro de fundo perdido, nós temos um relacionamento privado, ou seja, nós cobramos certos cursos, mas nós temos um convênio de bolsas. Por exemplo, a Rio Filme, quer dizer, nós pagamos como se fosse um aluguel com bolsas de estudo. Então, nós damos anualmente 70 bolsas de estudos para a Rio Filme e para o CTAV, o Centro de Tecnologia Audiovisual do Ministério da Cidadania. Nós damos mais 30 bolsas, ou seja, é muito bom. Que bom. Então, a nossa parte, digamos, privada, vai manter, sabe, renovação de equipamento, processos, outras coisas para melhorar a natureza dos cursos, né? Mas dinheiro, eu acho, professor, que dinheiro no Brasil é uma questão de projeto. Se você tem um bom projeto... Tem uma música que diz que dinheiro na mão é vendaval, né? Então, eu acho vamos não cuidar é muito, disso. Não. Não. Ele é necessário, né? É necessário, mas se você tem um bom projeto, eu acho que o dinheiro aparece no Brasil. Claro, claro. E tem sido assim para o cinema de um modo geral. De um modo geral, sim. Agora, Beato, o que o levou aos Estados Unidos? Os Estados Unidos foi acidental. Eu fui casado com a minha primeira esposa, ela trabalhava no Itamaraty. E quando do governo... Era brasileira? Brasileira. E ela trabalhava no gabinete do ministro Magalhães Pinto. E quando ele saiu do Itamaraty, existe uma praxe no Itamaraty que todos os funcionários do gabinete podem pedir posto. E nós escolhemos Nova York na época. E a minha ideia, a ideia dela, seria voltar em 2 anos. Sabe, os Estados Unidos é um país fantástico, e nenhum de nós dois voltou até hoje. Ou seja, eu, ao contrário, eu volto todo ano, fiz muitos filmes brasileiros, inclusive passei 5 anos no Estado brasileiro como diretor de assuntos culturais da Embrafilme. Eu lembro disso. Agora, eu tenho uma certa curiosidade, nós vamos precisar fazer um pequeno intervalo, mas saber de você exatamente o que você está fazendo na Califórnia. Vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos entrevistando Afonso Beato. Até já. Estamos de volta com o nosso Identidade Brasil, hoje entrevistando o cineasta brasileiro Afonso Beato. Ele é uma pessoa muito importante para o nosso cinema, já fez mais de 50 filmes, mas hoje vive metade do seu tempo na Califórnia. E eu queria, por curiosidade jornalística, perguntar ao nosso Afonso o que o levou aos Estados Unidos e a sua permanência. O que você faz lá? Pois, no começo, quando eu fui para Nova York, eu vivi 15 anos em Nova York, mas indo e vindo para o Brasil e fazendo filmes internacionais. Logo fui fazer filme na Alemanha, porque eu tenho um filme na minha carreira, que aliás fiz junto com o diretor técnico do seu programa, o Ricardo Stein, juntos. Esse filme, que é O Dragão da Maldade contra o Bravo Guerreiro, lá fora conhecido como Antônio das Mortes, ele foi o imã
de relacionamento com todos os diretores importantes que eu trabalhei no mundo todo. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha a fotografia do filme tomou uma certa importância internacional. E eu fiquei muito querido, digamos, entende, no meio internacional. Então eu tive várias chamadas, fotografei na Alemanha, fotografei depois na Inglaterra. Você estudou fotografia lá ou aqui? Não, aqui. Eu sou autodidata. Eu estudei Belas Artes e estudei arte moderna. Na Escola também. Nacional de Belas Artes. Sim, sim. É. E depois, mas então, a sua pergunta em relação Por que a você Califórnia. foi parar na Califórnia? A Califórnia é o lugar de todo mundo que ama cinema e ama tecnologia de cinema, que era o meu caso. Então, desde criança eu via esses filmes e via Panavision, Metro-Goldwyn-Mayer, essa marca Panavision. Universal, 20th Century Fox, aquela coisa. É. Então, essa coisa, como criança, eu sempre tinha essa história, Panavision. Então, eu não sosseguei até começar a filmar com essas câmeras maravilhosas. E a carreira foi assim, foi evoluindo numa coisa de ter, humildemente, um talento que eu tinha para isso, um amor que eu tinha para isso, porque em cinema você precisa disso, paixão associado com um talento, Claro. não é? Então, depois disso, o que aconteceu, depois da importância do filme do Glauber, o que me aconteceu foi a minha relação com o Pedro Almodóvar. O Almodóvar, Você filmou um filme com ele, Não, né? eu filmei 3. 3 filmes. 3 filmes. Um é o Tudo Sobre Sua Mãe. Esse é o segundo, Ah. Não, desculpe, é o terceiro filme com ele. Ele teve um momento na carreira dele, quando ele fez aquele filme Kika, o filme não foi bem recebido, ele quis se reevaluar, ele quis se refazer, enfim, repensar a forma de fazer filme. E nós temos um amigo em comum que me recomendou, e quando o meu amigo, que é o diretor da Filmoteca Espanhola, disse para ele que eu havia feito Antônio das Mortes, o Pedro me convidou para ir para a Espanha. Eu passei uma semana com ele conversando sobre cinema e aí ele me convidou para fazer o primeiro filme dele, A Flor do Meu Segredo. E foi uma relação ainda tímida com ele, mas no segundo momento nós fizemos a Carne Trêmula, que para mim é o filme que eu mais gosto. Certo. E no terceiro momento também, que foi uma amizade, um relacionamento muito bom, e ele me convidou para fazer o terceiro filme. Que é interessante, professor, porque nem eu e nem ele, no momento que o filme estava pronto e estava sendo feito, tínhamos e nós saberíamos o que viria a ocorrer depois. Porque na primeira vez que nós mostramos a jornalistas e atores e atrizes, lá em Madrid, foi em Madrid, né? Nós começamos a ver uma reação da plateia incrível. E tem um jornalista espanhol perguntou, Beato, o que você acha? Não, eu perguntei ao jornalista, perdão. O que você achou do filme? Ele falou, o melhor de Almodóvar. E por aí foi. Esse filme, de repente, foi uma explosão comercial e ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Eu acho que no ano 2000, se não me engano. Se você tem um Oscar. Eu acho que eu sou o único brasileiro que tem um Oscar. Pois é isso que eu ia dizer. Porque eu sou parte do filme e o prêmio de melhor filme estrangeiro é um prêmio para a produção, para a equipe como um todo, né? Mas eu sou muito tímido e humilde, eu não falo muito dessas coisas. Sim, mas é um fato histórico, né? Um brasileiro que ganhou o Oscar. Você acompanhou o Oscar recentemente? Eu tenho acompanhado. Você gostou dos resultados? Parcialmente. Eu sou membro da Academia Americana também, então eu participo... Você vota? Voto. Ah, então, que bonito. Mas eu faço parte do Comitê de Filmes Estrangeiros, que hoje mudou o nome, Filme Internacional. Os americanos mudaram o nome, a Academia mudou o nome.
Eu gosto muito da escolha, mas eu sempre acho que outros filmes são melhores. Mas isso é uma coisa de... A academia americana, ao contrário de muitas pessoas acham que existem maquinações, ela é muito democrática, é impossível você... São quantos votos? São os 3 mil. 3 mil, 3 mil imagina. membros. E tudo Tem muito outros secreto. brasileiros votando? Tem muitos brasileiros. Nós temos talvez uns 10 a 20 brasileiros na Academia Americana. Você lembra 2 ou 3 Luiz nomes? Carlos Barreto, Walter Carvalho, Lauro Escorel. Barretão é nosso membro da produção. A nossa ideia, inclusive, torná-lo presidente da Academia Americana. Você sabe que ele chega lá, né? Ah, que bonito. Não, se depender dele... Se depender dele, tranquilo. E da esposa? Mas nós vamos fazer essa força. O que você achou do resultado do melhor filme? Porque houve muita controvérsia, né? Olha, Parasita provocou muita celeuma. Professor, eu lhe digo com franqueza, eu acho que é um filme muito bem dirigido. Eu sinto muito pelo final. Eu acho que aquele filme, se aquelas pessoas que viviam naquela casa pudessem viver de uma certa forma, continuassem a viver aquela vida em harmonia. Aquela pessoa lá no... Mas é uma brigalhada danada. Mas saiu uma brigalhada danada, e eu acho que uma violência gratuita, a meu ver, entende? Eu não sou por violência gratuita em filmes, eu acho que é nefasto. De toda maneira, um fenômeno, não é porque Sim. entregar o título de melhor filme a um filme coreano, não é? Sem desdouro para a Coreia. Eu conheço a Coreia do Sul, tenho muita admiração pelo que eles fizeram e fazem pela educação, uma coisa extraordinária. Mas, de toda forma, foi... Mas eles têm, no cinema sul-coreano, eles têm a tradição da violência, não é? Assim, até de uma forma gráfica, talvez até para extravasar, porque é um país pacífico. Muita guerra. Mas muita guerra entre eles. Vive em guerra com a Coreia do Norte. Uma guerra horrorosa. Eu senti isso na visita que fiz. Eu fui estudar educação na Coreia e fiquei impressionado. Bom, nós temos que dar mais um pequeno intervalo e vamos continuar com essa entrevista sobre cinema, sobre cultura, com o nosso Beato. 1 minuto e logo voltaremos. Estamos de volta com o nosso Identidade Brasil, um programa destinado a cuidar de temas ligados à educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação, pelo nosso canal Futura. Hoje, entrevistando Afonso Beato, homem de cinema e um professor de cinema. É fácil ser professor na nossa terra, Afonso? Não, não é fácil ser professor aqui. Eu sei. Principalmente de cinema. Existe a meu ver, um problema na educação brasileira em relação ao cinema, porque os professores no Ministério da Cultura, baixo a regulamentação do Ministério da Cultura, precisam ter mestrado, o que está certo, não estamos dizendo isso. Mas o professor de cinema, ele precisa ter um balanço artístico, tecnológico, que uma faculdade de cinema não dá só com aqueles que têm mestrados, porque há uma tendência a mais da teoria e menos da prática. Isso é uma coisa controversa, mas é uma realidade. Tanto é que existe uma proliferação de cursos de cinema, inclusive é isso que eu estou me dedicando no momento, ao desenvolvimento da ABC Curso de Cinema aqui no Rio, mas é a falta de você ter o artista, o tecnólogo na universidade. E ele não pode estar lá porque ele não tem mestrado. E ele não pode ter mestrado se ele passa 30 anos, 40 anos fazendo filme. Dando duro na prática, Na prática, é isso. Então,
A escola americana, por exemplo, nesse momento eu tenho 10 anos que eu ensino numa universidade americana. Qual é? Art Center College of Design. É uma grande Na égide Califórnia? Na Califórnia, em Pasadena, no norte de Los Angeles. Mas é uma escola com todas as faculdades, tem um relacionamento sobre design. Então, nós temos escola de cinema, de fotografia, de produtos. É uma escola, inclusive, famosa pelo desenho de automóveis. É uma escola muito cara, infelizmente muito cara, mas é uma escola muito famosa. E eu aprendi muito lá. Ensinei muito, mas aprendi muito, entende? As técnicas, a coisa do currículo, como organizar uma escola. E essa é uma escola que tem de 1930. Tem uma importância incrível no sentido de que a Bauhaus, quando a Bauhaus saiu em 1937 do nazismo, ela foi para Chicago, para o Chicago Institute of Technology. Mas depois ela influenciou muito a arquitetura de Chicago, na parte de arquitetura, mas desenhos de produtos, de desenho industrial, ela não tinha tanto. E ela foi migrando, porque o Art Center já era conhecido nos Estados Unidos ou em Los Angeles, ela migrou e hoje o Art Center é uma Bauhaus americana. Eu sinto que é a Bauhaus americana em sua plenitude. Então isso é muito importante porque eu acho que, por exemplo, cinema é design, não é uma arte individual, uma arte de que um senhor ou um autor só se expressa sozinho, é uma arte coletiva. Então, eu tenho estudado muito isso e estou escrevendo sobre essa importância de nós nos conhecermos mais, como nos comportarmos em relação a um roteiro, a uma obra, a um diretor, a uma equipe, ao cinema como um todo, né? Afonso Beato, você já trabalhou fotografando em mais de 50 filmes brasileiros. Qual desses autores deixou a impressão mais funda no seu espírito? Arnaldo, por dizer com franqueza, isso é uma pergunta que não se pode responder. Diz todos. Todos. Porque eu vou ofender alguns. Mas, claro, tenham importâncias fantásticas. O Glauber, sem dúvida, foi a pessoa que mais influenciou e talvez influenciou o cinema brasileiro. Adoro o Cacá Diegues, que é membro da nossa academia aqui também, Isso. que foi meu diretor. Está fazendo cursos lá na Academia Brasileira de Letras. Claro, está fazendo Cine Academia. Muito sucesso sempre. Tudo que o Cacá põe a mão é sucesso. É um intelectual maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Boa figura, boa figura. Pois é. E o Walter Salles, que é uma pessoa, o Valtinho Salles é um cineasta com uma formação muito boa. É uma pessoa que tem uma visão ampla de tudo e de cinema. Ele conhece muito, viajou muito, fez vários filmes e eu tive o prazer de fazer um filme bom com ele, um filme americano. Você tem alguma relação com a Ancine? Não, no momento não. Não. E o que você acha das atividades da Ancine? Olha, a importância do governo federal para o cinema brasileiro é imensa, mas não é só o governo federal brasileiro, são todos os governos federais de todos os países do mundo, menos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o único país que você pode, com um projeto de filme, ter uma indústria instalada. Você vai a um banco, você pede o dinheiro para fazer o filme. Eles dão? Eles te dão a 2%, 3% ao ano. Imagino. Então é uma indústria que existe por si própria, mas isso não existe no resto do mundo. Todos os cinemas internacionais, França, Alemanha, Inglaterra, têm uma sustentabilidade feita pelos governos federais. Então eu acho que essa importância do governo brasileiro em entender isso, que não pensar que é uma atividade industrial, capitalista simples, não é. E entender que a cultura de um país hoje em dia é muito mostrada pelos cinemas nacionais, não é isso? Então eu acho que o governo brasileiro tem que pensar isso com cuidado e apoiar, entende, aos nossos autores, aos nossos produtores
aos nossos projetos. E essa relação do cinema com a televisão? É uma coisa importante, não é? Existe, inclusive, uma palavra fantástica que eu aprendi com um engenheiro da Globo, convergência. Existe uma convergência importantíssima. A televisão quer fazer cinema. E o cinema precisa se mostrar na televisão. Então, eu acho que existe hoje... Essa convergência. Existe essa convergência, isso é fantástico, é maravilhoso. E eu acho que agora, no momento, isso se dá com as séries de televisão, não é? Porque as séries de televisão são novelas bem feitas, não dizer que as novelas brasileiras são muito bem feitas. Mas são longas, que as pessoas às vezes não é todo mundo... 160 capítulos. 160 capítulos. As séries você pode acompanhar, você pode buscar e revê-la e parar e rever isso tudo. Então, essa convergência está se dando com as séries e é da maior importância no momento. Do Afonso Beato, eu quero agradecer a sua presença aqui entre nós, desejar muito sucesso nas suas atividades aqui e nos Estados Unidos e colocar um ponto final no programa de hoje. Nós voltaremos na próxima semana com mais um Identidade Brasil. Gratos, amigos, um abraço e até lá. Eu acho...